Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula e agora nós vamos continuar, finalizar o tema sobre a história africana e a escravidão no Brasil. Nós vamos falar sobre a abolição, as influências e a consequência. O que aconteceu com essa população pós-abolição, né? Quais foram as consequências? Se você é novo no canal, pode se inscrever, seja bem-vindo. Meu nome é Cristiane, sou professora de História. Essas aulas são voltadas para o Enem. Esse é um conteúdo que cai com muita frequência, um conteúdo muito importante e que precisa ser bastante estudado e trabalhado entre a gente. Então, seja bem-vindo, se inscreva e fica até o final comigo, tá bom? Vamos começar a aula. Eu vi que na outra a aula ficou um pouco grandinha e eu não prometo que essa aula também vai ser curta não, tá, gente? O assunto é complexo e eu juro que eu achei que eu estava falando pouco. Só que não, né? Eu falei bastante, mas eu não falei nem metade do que eu deveria falar, mas é que eu fiquei com pena de vocês. Eu deveria falar mais, porque o assunto é mais complexo e a gente tem que trabalhar bastante ele, tá bom? Então vamos falar agora das influências. O que vai influenciar o processo de abolição, o fim da escravidão, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Como no continente americano num todo, que era o que utilizava a mão de obra escrava africana, em sua maioria, e também na Oceania. A gente tem como influências principais o iluminismo, as ideias iluministas, né, de igualdade, de liberdade, a escravidão não tinha nada a ver com isso. A gente tem a Revolução Francesa, que vai trazer esses princípios, vai concretizar esses ideais na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Lembrando depois que Napoleão vai dar fim à escravidão no Código Napoleônico, nas suas colônias, vai decretar o bloqueio continental, o que vai favorecer demais, né, no fim da escravidão e na independência das colônias no continente americano. A Revolução no Haiti, que foi a independência do Haiti, que foi feita, né, pelos escravos no Haiti, que é uma ilha no continente americano, tá? Muita gente acha que Haiti fica na África, porque a população é negra, mas não. O Haiti é uma ilha no Caribe, faz parte ali da região do central da América, do nosso continente americano. E, por fim, a abolição da escravidão nos Estados Unidos no ano de 1865. Então, todas essas situações, todas essas influências, elas vão estar aí misturadas na ideia de abolição, na ideia de fim da escravidão, de que a escravidão era algo injusto, que não era algo que deveria ser perpetuado nas sociedades, né? Que deveria ter um fim. E essa ideia de igualdade e de valorização da liberdade, ela vem no contexto muito grande do século XIX, que vem com essa influência do iluminismo e da Revolução Francesa, que vai se espalhar por todos os continentes e vai envolver as mentes humanas, as pessoas em todo o mundo, tá bom? Isso nós vimos na nossa aula de Revolução Francesa, tem algumas aulas, são 4 aulas aqui no canal. Bom, saindo daqui um pouquinho da frente, porque eu sei que vocês gostam de anotar, por isso que as nossas aulas não são só a minha cara, não sou só eu falando, tem esses slides aqui e eu fico pequenininha para deixar para vocês um texto, algo que vocês possam pausar e fazer anotações, fazer o resumo de vocês. Então tá aqui. O Brasil, diante dessa situação do século XIX, dessas influências e de todo mundo que começa, né, então, a libertar os escravos, a fazer suas independências, o Brasil acaba ficando isolado. O Brasil acaba sendo um país escravista, isolado no mundo, porque o Brasil foi o último país a dar fim à escravidão, né, no seu território.
Desculpa aqui. Então, no Brasil, a escravidão ela vai acabar por leis propostas, né, de acordo com os interesses de uma elite liberal, o que vai contrastar com os interesses da aristocracia rural do país, né? Essa aristocracia rural, ela evidentemente, ela era contra o fim da escravidão e ela foi a que mais pressionou para que a escravidão permanecesse e perpetuasse no Brasil durante muito tempo. Então, os interesses econômicos dessa elite rural escravista era o que prevalecia e era o que fortalecia politicamente e economicamente essa decisão de se manter a escravidão no Brasil durante tanto tempo. Já essa elite liberal, que queria um país moderno, um país mais industrializado, que se iniciasse o processo de industrialização no Brasil, ela estava interessada numa mão de obra barata, que seria esses escravos libertos, que não aconteceria com eles a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra no momento dos cercamentos, em que a população que vivia nos campos acabou migrando para as cidades, oferecendo então uma mão de obra barata para aquela industrialização que iniciava no século XIX. Essa era a ideia da elite liberal. É por isso que a abolição no Brasil não vai vir com nenhuma medida de proteção ou nenhuma forma de se pensar o que fazer socialmente com essa população, porque a ideia era industrializar o país e usar essa população ex-escrava como mão de obra barata. Só que isso não vai acontecer, tá? A industrialização no Brasil ela só vai acontecer lá no século XX, por volta entre 1930 e os anos de 1950, 60 e 70, ou seja, vai demorar muito, e os problemas sociais causados pelo fim da escravidão sem nenhum amparo social, né, sem nenhum cuidado, vai gerar uma série de problemas sociais e econômicos para o Brasil que nós vivemos até hoje, principalmente para essa população que vive marginalizada, tá bom? E isso nós vamos ver mais adiante. A economia brasileira, a gente sabe que ela era basicamente agrária, né? A base da economia do Império, a base da economia do Brasil até hoje é agrícola. Nós vivemos dos commodities, né? Da produção da produção agrícola. Então, no século XIX, era totalmente dependente do café. E no século XX também ainda vai continuar dependente do café, porque nós não vamos conseguir fazer essa revolução industrial que essa elite liberal imaginou que fosse conseguir, justamente porque a elite rural nunca vai permitir isso de uma forma muito fácil. Eles não vão largar o osso com facilidade. Então, a economia brasileira, ela era basicamente agrária e dependia do café. E o café, ele, para ser plantado, para a produção de café, é necessária uma quantidade absurda de mão de obra naquela época onde não existia tecnologia agrícola. Então, era necessário nas fazendas de café que existisse um número absurdo de mão de obra, e essa mão de obra era escrava. Seria inviável para essa elite cafeicultora, que tivesse uma mão de obra assalariada na quantidade que eles precisavam e para que eles tivessem o lucro que eles tinham. Então, era importante para eles manter a mão de obra escrava no país, ok? Então, essa economia, a política brasileira, que dependia muito dessa elite cafeeira, que era o que sustentava o Império, né, que dava apoio ao Império, que foi quem deu apoio à independência do Brasil, ela cobrava e ela exigia manter a escravidão no país, porque se dizia que o Brasil ia quebrar se fizesse a abolição, né? Porque esses cafeicultores, eles eram a base da economia, a economia dependia da exportação do café,
e para se produzir o café era necessário essa mão de obra escrava, né? Então, a gente vai ter, ao longo do século XIX, nós já falamos na aula anterior, vários movimentos de resistência. No século XIX, esses movimentos de resistência eles vão aumentar, né? A gente vai ter a revolta dos malês, nós vamos ter aí a disseminação de ainda mais quilombos, porque no século XIX a gente tem as ideias iluministas, a gente tem a Revolução Francesa, a gente já tem a independência do Haiti, que foi feita pelos escravos africanos que lá viviam. A gente vai ter a abolição da escravidão nos Estados Unidos, então são muitos contextos que vão fortalecer essa população cativa e aqueles que são favoráveis ao fim da escravidão no Brasil. Então, o século XIX aumenta esses movimentos de resistência pelas suas influências e também pelas condições de que a maioria dessa população escrava que aqui vivia no Brasil já conhecia o território, né? Já falavam o mesmo idioma, já conseguiam se organizar. Então, aquela passividade que nós falamos na aula anterior, dada ao desconhecido, a não falar o idioma, ela já tinha sido quebrada também. Então, esses movimentos de resistência, eles ganham força e eles se organizam no século XIX também. Isso vai pressionar, né? Também é uma das principais questões que começam a pressionar a esse fim da abolição. Daí nós temos, na segunda metade do século XIX, de 1850 em diante, a chegada de imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café no interior de São Paulo. É aí que vão chegar os europeus, os italianos, os alemães que vão depois para o sul do país. Então, essa leva de imigrantes, ela chega no meio do século XIX. Lembrando, fazendo um adendo, que nesta época a Europa passava por grandes dificuldades financeiras, por uma pobreza muito grande, e essa população europeia via em fazer a América, em migrar para a América, uma oportunidade de refazer a vida, de fugir da fome, né, de ter melhores condições de vida. Por isso vinham em massa. E a nossa imperatriz, a esposa de Dom Pedro II, era uma princesa italiana. Então, ela, de uma certa forma, negociou muito a vinda, auxiliou muito, né, nas questões diplomáticas, a vinda desses imigrantes da Itália para o Brasil. Ok? Então, essa chegada desses imigrantes começam a substituir gradativamente a mão de obra escrava no interior de São Paulo. Mas é algo que começa a ser de forma lenta e vai ser uma questão diplomática bastante delicada, porque esses senhores de escravos começam a tratar o imigrante como tratavam o escravo, né? Então, os maus tratos são relatados e aí ocorre um problema diplomático com a Europa, com a Itália, com a Alemanha, com os outros países da Europa, que acabam proibindo por um tempo, né, a vinda de imigrantes para o Brasil. Vai ser necessário uma mudança nessa política de imigração, uma mudança no contexto de como os grandes senhores de terra tratam esses imigrantes para que isso voltasse. E a ideia de se estimular a imigração também vinha de uma ideia bastante racista do século XIX, que é aquele eurocentrismo, né? A ideia de embranquecer o Brasil, já que o Brasil era um país praticamente africano. É um país praticamente africano, né, gente? Essa é a realidade. Então, a ideia era embranquecer, tinha aquela ideia de eugenia, de darwinismo social, em que tinha que se melhorar a raça. A melhoria da raça era o aumento da população branca. Então, a vinda, estimular os imigrantes europeus a vir para o Brasil, fazia parte desse embranquecimento, dessa eugenia. Nós falamos sobre eugenia nas nossas primeiras aulas, né, aqui, tratando sobre o Enem, que são as aulas que a gente começa a falar sobre a história dos direitos, sobre a história da igualdade, que são temas também que são bastante recorrentes, tá? Nos vestibulares.
Então, essa chegada dos imigrantes também acaba meio que favorecendo, entrando aí no contexto de favorecimentos do fim dessa abolição, de pressionar pelo fim da escravidão no Brasil. Fim da abolição, não, gente, fim da escravidão do Brasil. E aí a gente tem a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que ocorre praticamente no final do reinado de Dom Pedro II, que vai ocorrer também lá pouquinho depois, né, entre o final 1870 e alguma coisa, por aí. Eu sou ruim de data, tá, gente? Depois eu sempre falo aqui, sou péssima de data. Então, eu tenho que olhar isso aí com calma. Então, a Guerra do Paraguai vai trazer a questão dos voluntários da pátria. O que seria isso? Né, para engrossar, para formar esse exército brasileiro, que não existia um exército permanente no Brasil até então, vai se estimular que muitos escravos se alistem no exército. Em troca desse alistamento e do fato deles irem lutar na guerra, fazia com que eles tivessem direito à alforria, eles seriam libertos. Então, um número muito grande de ex-escravos que passaram a fazer parte do exército, eles vão começar a pressionar também pelo fim da abolição. Então, a gente tem esses ex-escravos, esses escravos que iam para se alistar no exército e que iam lutar na Guerra do Paraguai, eles eram chamados de voluntários da pátria, ok? Então, a gente também tem o exército aí fomentando e ajudando, né, nessa questão de impulsionar o Brasil a dar fim à escravidão, a fazer finalmente a abolição. Mas, como eu disse, existia uma grande barreira, que é sempre a grande barreira, né, do Brasil e do mundo, que são as elites. Então, a elite econômica era contra, e isso é um grande pedregulho, né? Isso é uma montanha quase que intransponível. Então, apesar de todas as pressões, existia essa questão. Bom, gente, e aí, para poder, né, a gente, com todas essas pressões que nós já falamos, né, a gente vai ter um movimento a partir da segunda metade do século XIX de dar fim a essa escravidão, né, a escravidão no Brasil, e ela vai ser algo que vai ser vindo de forma legal, através de legislações. Então, nós vamos ter legislações no Brasil que começam a ser construídas a partir de 1850, que visam exterminar a escravidão no Brasil de forma lenta, gradual e progressiva, para que a economia não sofresse tanto, que não gerasse um impacto econômico tão grande para o país, né, e que deixasse, então, os cafeicultores satisfeitos. Então, era necessário satisfazer tanto a elite liberal quanto a elite cafeicultora, sem causar muitos prejuízos, porque não ia satisfazer ela nunca, o fim da escravidão, né? Então, tinha que se satisfazer essa elite liberal e, principalmente, tinha que satisfazer os interesses da nossa dona Inglaterra, que era dona do mundo todo e que passa na segunda metade do século XIX, após a Revolução Industrial, e depois que passa a ter domínios e colônias também na África, aonde lhe interessa muito esse mercado consumidor, ele interessa muito a dominação dessa região, começa a ser contra o tráfico negreiro, começa a ser contra a escravidão. E aí, em 1845, a Inglaterra vai editar a Lei Bill-Arbeiden. Essa Lei Bill-Arbeiden, ela vai dar direito, então, à Marinha Britânica, lembrando que a Inglaterra era a dona do mundo, né? Nós estamos falando da Inglaterra vitoriana, a mais poderosa de todas, a dona de todo o mundo, sim, senhores, né? A dona do negócio todo. Então, a Inglaterra, da Rainha Vitória, vai editar essa lei que dá direito à Marinha Britânica
que é a dona do mundo, né, de confiscar os navios trazendo escravos da África para a América, não interessa de que país era, tá bom? Porque a Inglaterra, como eu já disse para vocês, era a dona do mundo. Então, ela mandava e desmandava no mundo todo. Então, ela podia, sim, se ela quisesse, ela podia mandar que prendesse todo mundo, que apresasse qualquer navio, podia ser de qualquer país, de qualquer lugar, podia ser de Portugal, da Holanda, da Dinamarca, da Suécia, de qualquer lugar, né, que estivesse transportando escravo africano. Não precisava ser só inglês, não, tá? Então, a Inglaterra vai editar essa lei e ela, de fato, vai cumprir. E aí, 5 anos depois, pressionados pela dona Inglaterra, pela rainha Vitória, a gente vai ter aqui a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o comércio internacional de escravos africanos. E com isso, oficialmente, o Brasil deixa de fazer tráfico negreiro, né? Mas a gente chama essa lei de lei para inglês ver, porque, na verdade, o Brasil não deixou nunca de realizar esse tráfico. Só ficou mais difícil. E o comércio de escravos passa a ser maior dentro do país do que da África para o Brasil. Então, as regiões que estavam em declínio econômico, como, por exemplo, era o caso do Nordeste, e as regiões que estavam em crescimento econômico, como era o caso do Sudeste, que agora plantava café e exportava café, começaram então a negociar escravos. Então o Nordeste passou a ser o grande fornecedor de mão de obra escrava para o Sudeste. Então os negócios passaram a ser internos, porém, vou chegar aqui pertinho para contar para vocês que no Brasil o tráfico escravo, o tráfico negreiro continuou existindo, tá bom? Aquele negócio, a lei para inglês ver, foi só para os ingleses ficarem, ok, estamos satisfeitos com vocês. Vocês são bons cidadãos, são amigos da coroa e da rainha Vitória, ok? É isso. Então aí, gente, em 1871, a gente vai ter agora uma lei que de fato vai começar a libertar a mão de obra escrava brasileira. Como é que isso vai acontecer? Eu tentando chegar mais perto da luz, que eu tô sentindo que eu tô escura no vídeo. Porque, né? Hoje tá nublado, não tá favorecendo muito, enfim, tentando dar um jeito. Vai ser a lei de 1871, chamada Lei do Ventre Livre, aonde os filhos das escravas nascidos a partir desta lei, do ventre livre, eles seriam libertos. Porém, como no Brasil, sabe como é que é, né? Porém, né, essas crianças, elas não podiam ser libertas, porque elas precisavam ser cuidadas pela mãe, né? Como é que vai libertar um bebê recém-nascido? E aí, então, a lei vai prever que o senhor, o dono daquele escravo, que na verdade era ex-escravo, ele ficava com ele até ele completar 21 anos, em que ele seria escravo até 21 anos. Então, para poder pagar o seu sustento, a sua alimentação, para não dar prejuízo para o dono dos escravos, então essa criança seria escrava até os 21, e só depois dos 21, depois que ela tivesse pago todos os gastos que o senhor teve para criá-la, é que ela seria liberta. Então, não foi bem assim não, tá, gente? Não foi assim não. Todas as crianças nasceram livres a partir de... Não foi bem assim não, tá bom? Então, quando rolou a Lei Áurea, essas crianças ainda eram escravas, ok? E aí, gente, em 1885, a gente vai ter a lei mais absurda de todas, que foi a lei dos sexagenários, que, na verdade, essa lei foi para os senhores de escravos, não foram para os escravos, ok? Porque os escravos não conseguiam viver a maioria até os 60 anos, como eu falei na aula passada. As condições de vida, as condições do trabalho, os maus tratos, os castigos, faziam com que a maioria dos escravos não conseguissem chegar aos 40 anos de idade.
Então, meu bem, essa lei dos sexagenários, na verdade, ela foi para o senhor do escravo que tinha, por acaso, um escravo idoso, velhinho lá com ele, que já não tinha mais condições de trabalhar para ele se livrar daquele escravo e não precisar mais gastar com a alimentação dele, mais nada, porque ele só dava despesa. Foi isso. Então, essa lei dos sexagenários, ela vai dizer que todo escravo com mais de 60 anos era liberto se ele trabalhasse mais 5 anos para o seu senhor. Ou seja, ele tinha que trabalhar até os 65 anos. Quem? Qual fazia isso? Qual tinha condição? Além do mais, a maioria dos escravos não tinha certidão de nascimento, né? Então, eles não tinham como comprovar quantos anos eles tinham. Essa lei foi uma palhaçada. E criou polêmica, né? A maioria dos defensores do fim da escravidão, os defensores da abolição, eles foram totalmente contra essa legislação, essa lei aí foi um tiro no pé. E aí, gente, em 1888, a gente finalmente tem a Lei Áurea, que vai dar fim à escravidão no Brasil, né? Por sua vez, definitivamente, ela vai garantir a liberdade dos 700 mil escravos brasileiros. Então, era muita gente escravizada ainda no Brasil. Ops, como é que eu faço para voltar? Bom, aqui a gente tem a Lei Áurea, uma foto da Lei Áurea, a gente tem aqui mostrando os artigos da lei, cujo projeto é um projeto de lei. Obviamente, aí todo mundo gosta de dizer que a princesa Isabel foi a redentora e tal, que foi ela. Mas não, né, gente? Toda lei é feita pelo Legislativo, pela Câmara de Deputados, né? O Executivo só assina, pelo amor de Deus, né? Fica todo mundo falando, porque fulano, o presidente tal, fez isso. Fez nada. Quem fez foi o Legislativo, ele assina, beleza? Então, a lei 3.353, cujo projeto, e aí ninguém fala do deputado, né, foi apresentado à Câmara dos Deputados por Rodrigo Augusto da Silva, ministro dos Negócios, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, deputado e depois senador, em 13 de maio de 1888, e não vai prever, como nós já falamos, nenhuma forma de indenização aos fazendeiros e nenhuma questão, nenhuma decisão social que solucionasse a questão do ex-escravo, que agora ia fazer o quê? Para onde ele ia? Como ele viveria? Certo? Então, vamos falar sobre essas questões pós-abolição. Porque a abolição não foi o final feliz. Não foi aí. E aí os escravos foram libertos no Brasil, acabou a escravidão e fim da história. Acabou com o final feliz? Não. A abolição vai trazer uma série de questões, uma série de problemas para essa população, né, que nós vemos até hoje. Né, na questão social, na questão do racismo, né, na questão de que a população negra é a que mais morre no Brasil, é a que mais sofre com analfabetismo, que tem menos acesso à educação, né, e que tem piores condições de vida, que são os mais pobres. E isso tudo advém dessa abolição, aonde não houve nenhum planejamento social para essas pessoas. Então, a abolição foi feita sem nenhum cuidado, sem nenhum pensar no que fazer com essa população ex-escrava. E esse é o problema, tá? Essa é a grande questão que a gente vai começar a falar aqui. Então, a abolição, ela não vai prever nenhuma medida social para essa população ex-escrava, né, que vai passar então a perambular pelas ruas da cidade e que vai começar a formar os cortiços, que depois vão ser colocados abaixo pelas reformas Pereira Passos, no Rio de Janeiro, e que depois vai dar origem às favelas. Então, as condições sociais
né, vão ser um grande problema. E essa população vai ser vista sempre como um grande problema, algo que deve ser eliminado, algo que deve ser combatido, e não uma população em que o correto seria encontrar medidas para auxiliá-la socialmente nesse processo de transição. Mas a ideia era sempre descartar, eliminar, segregar, né? Então, muitos dos ex-escravos vão acabar permanecendo junto com seus senhores e vão continuar trabalhando nas fazendas, porque eles não vão ter para onde ir, gente. Eles não vão ter o que fazer, né? O Brasil não tem uma indústria para absorver essa mão de obra. O Brasil não foi industrializado, como pensavam os liberais. Essa elite liberal, que queria muito que o Brasil se industrializasse, mas não rolou. Não aconteceu. Então, essa falta de preocupação social, né, da maioria dessa elite, de quem governava o país, no caso do Império, e depois da República, essa falta de preocupação social com essa população liberta vai trazer para o Brasil graves problemas sociais que a gente tem até hoje, de miséria, de fome, de analfabetismo, né, de um grupo social que sofre com a violência. O problema é que a gente tem de violência, né? Então, todos esses problemas sociais, urbanos e etc., todos eles advêm dessa falta de planejamento, dessa falta do que pensar em fazer com essa população que agora era liberta e que não tinha para onde ir. Então, atualmente, a gente vai ter no Brasil políticas afirmativas. Então, a partir da Constituição de 1988, a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, vai ser a primeira vez que vai começar a se pensar em políticas, né, afirmativas, em políticas para essa população. E aí, ao longo, né, da década de 90, do ano 2000, a gente vai ter o surgimento de políticas afirmativas. Olha quanto tempo depois, senhor. A Constituição foram 100 anos depois do fim da abolição. Então, essas políticas afirmativas que a gente vai ter de cotas nas universidades, de cotas nos concursos públicos, para essa população que sofreu, né, ao longo da história. Isso é uma tentativa de reajustar a história, uma tentativa de reverter os danos que nós causamos a essa população. E sim, essas políticas afirmativas são necessárias. Se você é contra as cotas, repense isso, olhando para a história, que nós temos uma dívida histórica com essa população e que o racismo, sim, ele existe. Tá? E aí nós vamos falar sobre o racismo mais adiante. Então, essas são tentativas de minimizar essa distorção social que não foi feita em 1888. E aí nós pagamos por ela até os nossos dias atuais. E ela se tornou ainda maior, porque sabe a bola de neve? Que ela vai rolando o morro ali, a montanha, e ela só vai aumentando, e é isso que vai acontecendo. Essa questão social, ela só foi se avolumando, ela só foi aumentando, trazendo os problemas sociais que nós temos hoje. Então, sim, é necessário pensar políticas públicas e políticas sociais, né, para determinadas populações. Então, a população branca no Brasil tem privilégios, sim, enquanto a população preta no país teve prejuízos sociais, sim, né? Então, uma forma de se adequar a essa discrepância, esses erros do passado, são essas políticas afirmativas, tá bom? Mas o caminho ainda é muito longo, a gente está muito longe de acertar, nossa dívida é imensa, enorme, gigantesca. Bom, e aí após a abolição, a gente vai ter, né, ao longo da história, várias questões aí que vão ainda mais aumentar esse abismo, né, social entre a classe dos ex-escravos, entre a classe
preta que vai ser marginalizada no país e os brancos. Né? Pós-abolição é trágico. A gente vai ter aflorado uma segregação racial, porque essa população vai ser segregada, né, nos recantos dos subúrbios, longe da população branca. A gente tem aí uma divisão. Eles vão ocupar os cortiços nas cidades, depois eles vão ocupar as favelas, depois eles vão para os subúrbios. Existe sim, aflora sim uma segregação. A gente tem um movimento de eugenia no Brasil muito forte, que começa ainda, né, quando a vinda dos imigrantes e que vai existir ao longo de todo o século XX, que é a tentativa de branqueamento da população. Alguns senadores, alguns deputados vão defender que essas pessoas deveriam ser levadas de volta para a África, né, e lá ser deixadas, para que o Brasil fosse embranquecido, e vai começar a estimular o casamento entre a população preta e branca, para que no futuro essa população fosse embranquecida, ela fosse branqueando. E aqui a gente tem um quadro que se chama, que fala justamente dessa questão, é como se, acho que ele é chamado inclusive de A Redenção de Cã. Lembra daquela história de Cã que eu falei para vocês? Aonde a gente tem aqui uma mulher ex-escrava negra, em que ela já tem uma filha mestiça, e aí ela se casa com um branco, provavelmente imigrante, e tem um filho branco. E aí a mãe está ali dando graças a Deus pela sua geração ter sido, então, salva, né? Ter sido embranquecida, como se aquilo fosse uma graça divina. Era o pensamento da época. Então, a gente tem uma população preta abandonada à própria sorte, né, durante todo esse tempo. E não é à toa que a gente vai ter, ao longo do século XX, várias revoltas, e aí vamos falar do período de urbanização do início do século XX, que a gente tem a revolta da Chibata, que é um movimento em que marinheiros, porque os marinheiros eram os praças da marinha, sofriam castigos físicos, na maioria eram ex-escravos, eram negros, recebiam chibatadas, por isso revolta da Chibata, em que eles se opõem aos castigos físicos. Era algo que se mantinha na marinha. O exército tinha uma visão completamente bem diferenciada por conta dos voluntários da pátria, mas a marinha era muito imperial, ela era muito elitista, ela cultivava ainda muito essas tradições do antigo e do passado, né? Então, os praças na marinha, eles eram a população ex-escrava e recebia ainda castigos físicos como os escravos recebiam. Então, a revolta da Chibata é contra esses castigos físicos. A gente vai ter a revolta das vacinas, a revolta da vacina, que vai ocorrer dentro do contexto aí de reforma, de urbanização do Pereira Passos, em que ele vai demolir os cortiços, expulsar essa população que não era bem-vinda, então, para as favelas, para os morros, para os subúrbios, e ele vai querer higienizar, né? Vai querer, então, vacinar todo mundo à força, sem uma campanha de esclarecimento, em que as pessoas eram obrigadas, os agentes sanitários invadiam a casa das pessoas e iam lá vacinar, e com isso a população, evidentemente, se revoltou, porque não existia um esclarecimento. Para essas pessoas era uma violência, né? Então houve uma revolta, a revolta da vacina, que também está nesse contexto. E aí a gente tem o surgimento das favelas, quando acontece esse processo de urbanização dos grandes centros, em que essas populações que viviam nos cortiços, né, no centro da cidade, elas são expulsas desses cortiços e elas vão ocupar os morros, dando origem, então, às favelas, ok? Isso a gente está dando uma pincelada histórica, né, de toda a situação social do Brasil. Então, por isso eu estou falando para vocês, essa aula vai ficar grande, mas eu estou falando bem pouco, porque tem muito mais para falar. É um assunto muito mais complexo. E aí, gente, nós temos na década de 30 o sociólogo Gilberto Freire, que vai escrever a conhecida obra Casagrande Senzala, em 1933. E daí a gente tem que pegar o contexto histórico em que essa obra foi escrita. Né? Casagrande Senzala foi escrita em 1933, a gente está falando da Era Vargas. Era um período em que
se desejava construir uma história para o Brasil. Era um período em que surgia o nazismo e o fascismo na Europa, que começava a valorizar a história do seu povo, né, que surgia a supremacia ariana. Então, Getúlio Vargas, o contexto histórico, queria contar para o Brasil, né, uma superioridade de raça, queria construir uma história para o Brasil, uma história que mostrasse que era favorável, que tinha de bonito no Brasil, né? E aí vai se criar essa teoria aí da democracia social, só que isso não existe, gente, isso nunca existiu. Isso é num contexto onde se queria fantasiar e criar uma sociedade ideal num contexto em que o fascismo tomava conta do mundo, tá bom? E Getúlio Vargas, no comecinho aí, na década de 30, até o começo da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos dão uma arrochada nele, ele tinha uma simpatia pelo fascismo, sim, tá bom? A gente tem que ser muito verdadeiro. Então, Gilberto Freire, ele vai construir essa obra dentro desse contexto histórico, dentro dessa mentalidade. Então, ele vai levar o tema da democracia racial para o debate, né? Vai dizer que na construção de uma identidade nacional, aí, existe em todos os países, tá? Fazendo esse movimento de crescer a identidade nacional, de criar uma identidade nacional. Os Estados Unidos, com os seus fundadores, né, o seu mito fundador ali dos protestantes, dos puritanos, né, a Alemanha com os arianos, a Itália com os romanos. Então, tem ali um contexto de se criar uma identidade nacional, um mito fundador. E o Gilberto Freire, ele vai nessa onda, né? Então, ele está ali criando uma identidade nacional e ele vai defender que essa desigualdade social no Brasil seria um mito. Mito aonde? É só você andar na rua, você abrir o jornal, você entrar na internet e ver as notícias, né? Que mito. É só você olhar para a realidade, né? Seria um mito que existia uma democracia social, né? Não existindo preconceito social nem racial no Brasil. Só que não, né? No Brasil existia então uma meta-raça, né? Um brasileiro único, que é um misto de brasilidade entre o branco, o negro, então, e o indígena, que viviam em harmonia e formavam, então, uma meta-raça, uma raça superior, uma raça livre de preconceitos. A gente vai ter aí o surgimento do homem gentil, né? Do brasileiro perfeito. Vai ser nessa época que surge o Zé Carioca, que Disney vem para cá, né, e começa a retratar as maravilhas do Brasil, Carmen Miranda divulgando, né, o Rio de Janeiro e o Brasil como eles queriam que o Brasil parecesse para fora. Então, existe toda uma política aí de criar uma identidade para o Brasil, uma identidade nacional, desvinculando, né, da realidade. E só depois, né, na década de 50 e 60, que a gente vai ter o sociólogo Florestan Fernandes, que é um dos mais importantes do Brasil, reconhecido mundialmente, tá bom? E ele vai dizer que essa democracia social é uma balela, isso não existe, tá? Isso é pura invencionice de um período fascista da história do mundo, da humanidade, né, que Freire está completamente equivocado, ele inventou e muita gente acreditou, né? Muita gente alienada acreditou, porque é só você sair na rua e olhar para as pessoas que você vai ver que ele está errado. Então, essa questão de democracia social, ela não existe. Florestan Fernandes, ele vai afirmar que na história do Brasil, a abolição, ela é proposta pela elite liberal, né? Nós já falamos sobre isso, que fortaleceu então as desigualdades, porque não estabeleceu para essa sociedade nenhuma ajuda social, nenhuma compensação social,
né? Nenhum auxílio, nenhuma forma de solucionar o problema daquela sociedade, né? Então, essa elite liberal, ela vai fortalecer essas desigualdades porque a desigualdade interessa. Lembra que eles querem uma mão de obra barata para trabalhar nas suas futuras fábricas, nas suas futuras empresas? Então, essa desigualdade interessa. Então, por isso, as desigualdades sociais, elas estão ligadas, infelizmente, à desigualdade étnica. Porque qual é o grupo que vai justamente formar esse grupo desigual, esse grupo desfavorecido, que vai formar a mão de obra barata? Então, existe desigualdade no Brasil? Alguém tem dúvida? Ainda tem dúvida sobre isso? Existe, então, uma democracia social, uma igualdade social, uma igualdade racial? Existe? Pensa aí. Bom, e aí, como exemplo, a gente tem aqui um conto do livro História da Vida Privada no Brasil, volume 4. A gente tem aqui a capa do livro. Nós temos o capítulo nem preto, nem branco, muito pelo contrário. Cor, raça na intimidade, da Lilia Moritz Schwartz, que vai abordar, então, vai trazer como exemplo um conto de fadas publicado no Brasil de 1912, que é denominado Princesa Negrina. Nesse conto, que é extremamente racista, conta a história de uma família de nobres que não conseguia ter filhos, então eles pedem a uma fada que concede então a eles uma filha negra. E caso ela tivesse uma vida maravilhosa, essa criança não tivesse contato com o mal e com nenhuma maldade, que não conhecesse o mundo e vivesse trancafiada dentro do castelo, quando ela completasse 16 anos, ela iria ficar branca. O prêmio dela seria ser branca. Só que isso não acontece. E a maldição dela é ser negra para sempre. Quer dizer, acontece no final. Porque aos 16 anos ela resolve sair, resolve conhecer o mundo, muito parecido com a Bela Adormecida, que espeta o dedo na roca. Então ela resolve conhecer o mundo, resolve conhecer a vida, e com isso ela não ganha o direito de ser branca e fica arrasada por isso. Fica arrasada e acaba se casando com um urubu. Olha a história, gente. Aí ela se casa com um urubu, muito sofrida, não pelo casamento, não por ter se casado com um urubu, mas por não ter ficado branca, né? Muito mal, muito triste, arrependida de tudo que fez. Aí, compadecida desse fato, a fada, então, transforma ela numa moça branca e o urubu num belo príncipe branco. E os dois brancos são felizes para sempre. Então, qual seria a maldição na história? Que ela continuasse preta, que ela fosse negra. Existe racismo, gente? Que é uma história, um conto de fadas mais racista do que esse, que era contado para as crianças no início do século XX. Como que o racismo ele não está estruturado, ele não está fomentado, ele não está dentro da nossa sociedade, ele está lá arraigado, né? Ele está estruturado dentro da ideia, desde o conto de fada, desde o berço da criança. É um racismo estrutural. Esse aqui é um exemplo, é só um exemplo histórico, tá bom? Mas que é facilmente comprovado, né, se a gente observar a história. E aí, para a gente fechar a nossa aula gigantesca, e o assunto ainda é muito assunto, ainda a gente não conseguiu superar todo o assunto, óbvio, mas para a gente fechar, existe racismo no Brasil, gente? Depois dessa aula, o que vocês acham? Depois do conto de fadas. Então, vamos fazer um levantamento só em números, para a gente considerar se existe racismo no Brasil. Então, no Brasil, o racismo é um fenômeno facilmente expresso em números. Vamos lá. Pretos e pardos representam 56% da população, então são maioria. Como eu disse, o Brasil é o segundo país negro fora da África. O primeiro é a Nigéria. E o segundo é o Brasil, e não está na África. Fora da África, não. No mundo.
e não está na África. Então, 56% da nossa população é de pretos e pardos. Mesmo assim, são minoria nos espaços de decisão. Ocupam pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Entre os mais pobres, os negros são muitos. Dentre os 10% dos brasileiros com menor renda familiar mensal, desses 10%, 75% são negros. A maioria desses 10%. Entre os que morrem, eles são a maioria. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chance de ser vítima de homicídio do que uma pessoa branca. E aí, gente? O que vocês acham? Existe racismo no Brasil? Nós fizemos um bom trabalho na abolição, bastou fazer com que essa população fosse livre. Nós devemos a essa população, né, uma resposta, mesmo que tardia, a essa situação que foi causada por quem? Por nós, né? Por uma elite branca que tinha interesses econômicos nessa abolição, única e exclusivamente, que hora nenhuma pensou no bem-estar, que hora nenhuma pensou no país, né? Porque essa desigualdade, ela é ruim para o Brasil. Se o Brasil hoje é um país pobre, se o Brasil hoje tem dificuldades e passa por dificuldades, em razão de que mais da metade da população brasileira, gente, não tem condições de estudo, não tem condições de concluir, de melhorar. O que se faz? Como é que uma indústria, como por exemplo a Apple, vai se instalar no Brasil, se no Brasil não tem mão de obra qualificada, se a maioria da população não tem qualificação profissional? Porque o governo pouco se importa com a educação dessa população, com a melhoria de vida dessa população. Nunca. Nós vamos sempre continuar sendo um país agrário. E é isso que interessa a essas elites, que ainda continuam governando esse país. Então, devemos sim, para o Brasil e para essa população, né, uma resposta, um amparo, né, social, uma reparação por essa desigualdade. Então, é uma dívida que nós temos com o Brasil, que nós temos com 56% da população brasileira, mais da metade. E é por isso que essa é uma questão muito importante e que cai muito no vestibular e no Enem. Entenderam? E com isso nós finalmente vamos encerrar a nossa aula. Ficamos por aqui. Um beijo, um abraço, se inscrevam no canal, tá bom? Eu tô aqui derretendo, suando neste inverno, verão no Rio de Janeiro, que não faz frio nunca, né? Me sigam no Instagram, Prof. Cristiane, lá vocês podem me mandar mensagem, entrar em contato e a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijo e até, meu Deus, 1 hora de aula, gente. Tchau, tchau.